nosso debate político começa agora comigo, Érica Lima, e eu estou recebendo aqui ele que já concorreu à Prefeitura de Manaus, já foi deputado federal, estava como superintendente, deixou o cargo, veio concorrer para a vereança aqui em Manaus e levou essa vereança. Seja bem-vindo, José Ricardo. Muito obrigado, Érica. É uma satisfação estar aqui no debate político e poder conversar um pouco sobre esse momento político da nossa cidade. Zé Ricardo é como eu chamo, né? As pessoas também conhecem, o homem da Kombi, né? Eu gostaria de falar com você sobre um pouco da sua trajetória, mas focando agora, né, no seu cargo de vereança. Principalmente porque você é oposição, né? Ou vai ser situação? Isso eu quero que você responda pra gente. Então, primeiro quero aproveitar para agradecer também as pessoas que apoiaram a campanha, né? E os votos que nós tivemos foram mais de 17 mil votos, e sem nenhum voto comprado, né? Um voto livre, um voto consciente, um voto das pessoas que querem um parlamentar para fazer aquilo que é a função de um parlamentar municipal, né? Que está na Constituição. Porque o vereador, ele é eleito para legislar e fiscalizar. Então, legislar são os projetos de lei, né? O lado legislativo, o próprio orçamento é uma lei que tem que ser discutida todo ano. Mas a parte de fiscalização é uma das funções mais importantes de um vereador. Por isso que Manaus escolhe 41 vereadores, para ter 41 pessoas para ficar de olho no gasto público, no orçamento de mais de 10 bilhões de reais por ano que a prefeitura vai ter. Então essa é a função, essa que motiva a gente estar se organizando para iniciar esse mandato. E a minha posição política vai ser uma posição de cobrança, né? De fiscalização, de cobrança, de muitas propostas, diria de oposição, né? No sentido de oposição aos problemas que nós temos na cidade, cobrar que o prefeito que foi eleito, no caso reeleito, possa atuar, enfrentar e fazer o que não fez no primeiro mandato, está na hora de começar a fazer agora. A gente vai começar a falar sobre isso. Sempre coloca que o entrevistado, né, e o entrevistador não deve aí se posicionar. Mas eu digo assim que, na minha opinião, a CMM ganha muito com você. Uma pessoa, um político extremamente experiente, né, e que quando estava no cargo de deputado federal, deixou um legado muito bom para cá, para o estado do Amazonas. Então, eu acho que isso é um parênteses que a gente tem que realmente colocar, né? E eu vejo que Manaus está com muito problema. E muitos mesmo, né? Eu falava hoje, né, para umas pessoas, né, sobre as questões da cidade. Quer dizer, Manaus é a maior cidade do norte do país, a maior cidade da Amazônia. Cidade grande, tem mais de 2 milhões de habitantes, a 7ª do Brasil. Então, é uma cidade que precisa de uma gestão que olha as grandes questões que afetam a vida das pessoas. Por exemplo, a mobilidade urbana. Quer dizer, Manaus precisaria ter um sistema de transporte mais moderno do que nós temos hoje. Hoje está extremamente frágil e péssima qualidade. Você vê ônibus velho todo dia circulando. E um Deus nos acuda, porque todo mundo pega o seu carro, pega a sua moto e sai por aí transportando as pessoas. Inviável no momento de chuva, né? Grande cidade, pode ver, todas as grandes cidades, elas vão privilegiar o transporte de massa, coletivo, quantidade e num tempo menor possível. Então você tem que ter um sistema de ônibus que circule num tempo menor, com velocidade maior, transportando mais pessoas, e isso também facilitando a vida das pessoas, seja na questão financeira, né, que tem que ser um preço também razoável, e ao mesmo tempo qualidade, segurança e tudo mais. Então isso é urgente, mobilidade, o trânsito, né, o sistema viário. A outra grande questão que tem a ver com o momento mundial, questão climática, é cuidar do saneamento, cuidar de arborização, cuidar dos igarapés, garantir tratamento de esgoto. Nós vamos começar o período de chuva, cuidar do sistema de drenagem da cidade, que você tem muitas alagações, você tem prejuízo em muitas comunidades. Isso está muito ligado também à questão de moradia, áreas de risco, política, né, de construção de casas. Então, são as grandes questões que precisam ser enfrentadas. Então, não só o prefeito, mas uma Câmara municipal que faça debates, chame especialistas, porque não é o vereador que é o que sabe tudo, nós temos que chamar quem tem estudos, propostas, ideias, para cada área dessa poder realmente trazer respostas que beneficiem a população. Eu sei que você é um vereador que é um vereador de movimentos, né? Movimentos sociais, realmente é a massa que vota em você ali. E aí, para isso, eu quero entender agora o seu papel na CMM, né? Você está chegando na CMM,
Ainda vai tomar posse, ainda vai ter todos esses ritos de passagem. Mas existem bastidores, né? Dos bastidores, com o que você já falou que vai retornar para a CMM? Tem algum vereador que você já está conversando? Já tem algum movimento, né, para fazer o grupinho, né? A gente quer saber se já está com o grupinho. Você representa a esquerda, né? Esquerda. A gente viu o Sassá saiu, não conseguiu ser reeleito, e você é do Partido dos Trabalhadores. Conta pra gente como é que tá essa conversa, como é que tá essas reuniões e como é que tá os movimentos para a eleição da presidência da casa. Olha só, primeiro assim, o resultado eleitoral mostrou que a esquerda teve um resultado muito reduzido, né? Nós tínhamos um candidato a prefeito, que era o Marcelo Ramos, só conseguiu 6%. Você teve uma votação expressiva, né? Eu fui eleito, mas o Partido dos Trabalhadores só elegeu um vereador. A federação elegeu 2, já que tem o Jaildo, que é do PV, faz parte da federação. Os outros partidos do campo da esquerda, por exemplo, a federação Rede Pessoal não elegeu vereador, o PDT não elegeu vereador, o PSB, que se coloca como esquerda, mais centro-esquerda, elegeu um vereador, que na verdade foi reeleito o Marcelo Serafim, e só, né? Então, a esquerda não tem uma representação expressiva na Câmara. Eu tenho que admitir que nós estamos em minoria, né? A ampla maioria são parlamentares do campo do centro, da direita, da extrema-direita. Esse é o retrato que nós temos na Câmara Municipal. Mas então, você é um político experiente. E você também é um político também que as pessoas admiram o seu trabalho. Como parlamentar, como eu falei, tem um lado legislativo. Aprovar projetos depende de maioria. Mas já falou com alguém? Alguém já ligou o telefone? Eu tive uma conversa agora, essa semana, com o Marcelo Serafim, né? Ele que foi reeleito, até para saber como é que está a questão da eleição da mesa. Não foi procurado por ninguém. E eu também, agora, esses dias, estava cuidando da prestação de contas, né, cuidando de finalizar tudo. Ainda não terminou a campanha. Não, já terminou o prazo, né, da entrega, prestação de contas, e vamos aguardar agora o resultado. Então, está muito concentrado nisso. Vou começar agora a tentar dialogar com alguns vereadores. Já teve com o Marcelo essa semana, vou conversar, ainda vou ver com quem que a gente vai ter possibilidade de ter algum diálogo de construção. Mas vamos ter tempo ainda, né? Tem a mesa diretora, a eleição, mas temos depois o debate, como eu falei, das questões da cidade. Eu quero apresentar, vou apresentar muitas propostas, muitos projetos. Vamos chegar nessas propostas já. Eu fui candidato a prefeito 2 vezes, então a gente tem muitas ideias para a cidade. Tinha planos de governo de muita coisa também, né? 2016, que pode ser aproveitado, 2020, né? Então, eu apresentei a proposta toda para o Marcelo Ramos, que foi o nosso candidato a prefeito. Sim. Mas muitas das ideias eu vou agora defender como vereador. Marcelo Ramos, que inclusive nos debates eu achei que foi muito bem, né? Os ponderamentos, sim, a pessoa mais muito preparada, bem, né? Pela experiência já parlamentar, assim como eu, vereador, estadual, federal, foi também gestor municipal, né? Teve uma gestão que ele estava à frente do transporte, teve experiência de gestão a nível federal também, que ele participou, e uma pessoa que tem um compromisso com a cidade, com o povo, com a vida, né? Então já participou de várias eleições para prefeito e outros espaços. Então é uma pessoa muito ativa e com esse olhar para buscar respostas para os grandes problemas da cidade. Uma pena, não chegou no segundo turno, não ganhou, mas as ideias, as propostas, aquilo que foi defendido na campanha política, eu vou continuar defendendo. Zé Ricardo, um dos grandes desafios quando a gente fala da CMM é a qualidade dos vereadores que estão ali, né? A gente viu que teve uma renovação, mas na sua opinião, como é que você hoje, olhando para esses 41, né, que vão compor a CMM, como é que você avalia? Ótimo, bom, regular ou ruim? Olha só, uma parte dos parlamentares eu não conheço, dos que foram eleitos, né? Vou conhecer quando assumir, tiver convivência e saber um pouco mais o seu dia a dia, o que realmente está pensando. Houve uma baixa renovação, aliás, depois de muitos anos, depois de muitas eleições, nós tivemos um percentual grande de reeleições e baixa renovação. Geralmente era em torno de 50%. Por que você acha que isso aconteceu? Olha, muitos fatores, né? Agora tem menos candidatos, né? Com essa eleição, a regra era menos candidatos por partido ou federação. Então, logicamente, os partidos concentram esforço para tentar reeleger os parlamentares que já têm. Então, há um menos espaço para novos, os candidatos novos, né, dentro de cada partido. Então, naturalmente, cada partido tenta reeleger. Então, isso motiva muito. Você tem a concentração de recursos para esses candidatos também, com certeza tem mais vantagem. E você acha que o eleitorado tem mudado?
Olha, o eleitorado sempre tem esperança que as coisas melhorem. Talvez precise Mas a atitude do eleitorado? Se fala assim, que a compra de voto, mais uma vez, foi muito forte, mas ninguém denuncia, ninguém, né, comprova nada, ninguém dá um passo decisivo. O assédio, né, a pressão de funcionários públicos, estaduais e municipais, fortíssimo. Todo dia alguém me ligava. Eu disse, denuncie, tenha coragem, denuncie. Você que é professora, diretora da escola, denuncie que você está sendo assediado, pressionado para apoiar candidato A, B, C ou tal. Mas não, aí as pessoas ficam lá hesitantes e tal. Então, acho que temos que insistir. Isso compromete, né? A justiça eleitoral ela precisa criar mecanismos para isso, né? Combater esse assédio que tem funcionários públicos em várias instâncias e vários cargos, etc. E a outra é a compra de voto, né? Temos que ver mecanismo, porque é voz corrente. A compra de voto, lá se pagou tanto, fulano ganhou tal, não sei quantas pessoas, mas... Cadê as E quem provas? o Zé Ricardo votou no segundo turno? Olha só, lá no partido não teve uma definição para apoiar uma candidatura, até porque ninguém foi procurado. O PT não foi procurado nem por um candidato, nem pelo outro lá. Então tem filiados, pessoas que a gente conhece, que disseram que iam votar em branco, e outros disseram que iam votar talvez no Davi Almeida. Então, não posso afirmar, o partido não tomou uma posição oficial a favor de nenhuma candidatura. Eu não defendo voto branco e nulo. Eu não votei no Capitão Alberto. E, portanto, só sobrou outro, né? Agora a gente vai começar a falar de Manaus. E dizer o seguinte, que sempre fiz isso, né? Toda eleição chega 2 candidatos que não tem grande mudança, mas tem que escolher alguém. E depois cobrar e fiscalizar. Então, como eu fui eleito vereador, seja quem fosse eleito, a postura seria a mesma, né? Se fosse o outro candidato. É fiscalizar. Até porque os dois são bolsonaristas, os dois, né, com ideias muito semelhantes, então eu não vejo grande diferença. Agora a gente vai começar a falar sobre Manaus. E aí você já vai falando, né, sobre algumas ações que você gostaria de realmente estar propondo. E uma das coisas que está já movimentando os bastidores é porque muito dessas propostas que os vereadores colocam na mesa, né, são arquivadas. Inclusive, a gente tem aí o vereador Rodrigo Guedes, né, que falou e cobrou do prefeito Davi Almeida esse tipo de situação que acontece em termos das emendas, de uma série de situações que são disponíveis para os vereadores, né, poder fazer o seu trabalho. E para você hoje, né, olhando para Manaus, dentro das suas propostas, dentro do que você colaborou até com Marcelo Ramos no plano de governo dele quando veio como candidato para a prefeitura, o que é mais emergencial no seu olhar? Olha só, primeiro em relação às emendas, eu não tenho ainda a experiência das emendas municipais, porque é algo bastante recente, né? Anos atrás não existiam essas emendas impositivas para os vereadores, como não existiam emendas impositivas para deputados estaduais. Era só deputados federais e senadores que tinham as emendas a nível federal. E eu, agora como deputado federal, direcionei de 170 milhões, mais ou menos, que passou por mim através de emendas individuais e de bancada, eu direcionei quase 120 milhões só para a área do conhecimento, educação, pesquisa. Foi 27 milhões para a Universidade Federal, 24 milhões para a UEA, 47 milhões para o Instituto Federal, mais de 6 milhões para a Fiocruz, a Embrapa, além da área da saúde especializada, como o SECOM, Hemoancas, em áreas assim extremamente necessárias para a população. E direcionado, portanto, para instituições que utilizaram e alguns estão ainda executando, né? Eu sei que muitos direcionam para prefeitos, para lá e para cá, e dizem que por ali as coisas acontecem, né? Mas agora, como vereador, ainda não sei como é que vai ser a dinâmica das emendas. Eu só acho que tem que ter mais transparência. As emendas não podem ser um instrumento de política apenas, política de interesse pessoal, etc. Elas têm que servir para ajudar, principalmente políticas da cidade, mas voltadas àquilo que talvez seja o mais urgente. Saúde, por exemplo, é urgente. Cuidar das UBSs, garantir exames. Eu defendo que toda UBS tem que ter mamógrafo. Tem que fazer na UBS mamografia, não esperar uma carreta que você nunca sabe quando chega no bairro. Toda UBS tem que ter esse exame básico de mamografia, prevenir câncer de mama, também biópsia para prevenir câncer de colo de útero, também biópsia para fazer a prevenção de câncer de próstata, né, dos homens. Nós estamos até no mês de novembro, é um mês voltado para a saúde dos homens. Então você tem que ampliar exames e atendimentos a nível municipal, atenção básica, UBS.
Só que muitos bairros nem UBS tem. E, se não, paralelo, uma grande central também de exames, né, etc. e tal. Isso é urgente. Todo dia, as pessoas que conseguem falar com um clínico geral, aí ele vai passar exames, aí entra no sistema de regulação do Estado. Então, o município precisa ampliar essa abrangência em relação aos exames fundamentais para as pessoas que precisam fazer o encaminhamento depois de cirurgia, tratamento e tudo mais. Então, essa é uma área que eu pretendo dar uma atenção, se for necessário direcionar emendas. Claro que só as emendas não vão resolver. Por isso que o papel do vereador é cobrar que a prefeitura tenha um planejamento em torno disso. E o dinheiro vá para lá. Um dos grandes, assim, nessa eleição, teve muitas notícias, né? E a gente sabe que Davi Almeida ganhou a eleição, mas saiu com vários arranhões aí na sua imagem. Uma das grandes questões é a questão das denúncias, né? Que foram apenas denúncias, não sabe se vai ter investigação, né? Sobre o que a gente coloca em ter beneficiado contratos dentro da Prefeitura de Manaus, né? Essa relação de amizades que tem. E como é que você hoje, como vereador, que ainda vai assumir o cargo, como é que você vê isso? Olha só, claro que é absurdo, né? Você vai ter contratos e, se olhar esse orçamento que eu falei, que é de mais de 10 bilhões de reais, que a Prefeitura tem todo ano. A metade é para pagar funcionários, né? Funcionários, aposentados. A outra metade são contratos. É obras, é reforma, é alimentação escolar, é medicamento, é serviço, é terceirizado, né? Serviços, etc. Então, todo ano tem mais de 5 bilhões de contratos. Todo mundo interessado. Então, logicamente, muitos interesses. Beneficiou, favoreceu um familiar. Eu acho um absurdo tudo isso. Agora, é assim, vereador direciona lá, né, um conhecido, um outro amigo. Todos os fornecedores são amigos de alguém, né? Todo ano tem isso. A princípio não tem jeito, você pode ser amigo de todo mundo e ganhar uma licitação. Então a questão maior é fiscalizar isso, que tipo de licitação está sendo feita, qual é a regra, se está sendo cumprido, se não está superfaturado, se está sendo entregue. Às vezes, se é parente de alguém, eu não sei se é o problema maior. O problema maior é o dinheiro não ser usado de forma correta, ele não chegar lá na ponta, ser contratado o serviço e não ser feito, e ser pago integralmente e não ter sido feito. Então, acho que esse é o foco principal, prejuízo maior. Questão moral, de beneficiar parente, isso é um absurdo, tem que ser denunciado também. Mas se não for um crime, é uma imoralidade, né? Não tem a história de contratar parentes, que se fala que não pode porque é nepotismo. Mas a própria legislação tem contradição, né? Você pode contratar o irmão, a irmã para ser secretária, como o prefeito tem, a irmã secretária municipal. Mas abaixo dela você não pode indicar alguém, um parente, porque é nepotismo. Qual é o nepotismo maior do que botar o irmão como secretário? Mas a lei ampara. Acho até imoral também. Mas a lei ampara e aí permanece como está. Então tem que ter fiscalização efetiva em relação a esse gasto, a esse orçamento, a esses contratos e tudo mais. Vamos falar agora sobre a questão da presidência da CMM, né? A gente sabe e já está noticiando, principalmente porque eu vou trazer um exemplo aqui. Davi Reis, filho de Sabá Reis, ganhou aí, né, uma reeleição, né, foi eleito, teve votação para isso e já se está colocando nos bastidores um movimento para que ele novamente concorra à presidência da CMM. E na gestão passada, ele enquanto presidente, aconteceu muitos, mas muitos absurdos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como é que esses movimentos, entendeu? Como é que é para o vereador disponibilizar o nome dele, se você vai também disponibilizar seu nome para a presidência, fala um pouco sobre isso. Olha só, primeiro que pela Constituição, a Câmara Municipal é um poder, o poder legislativo, a Prefeitura é o poder executivo. Então, para que existe o poder legislativo? Exatamente para aprovar essas leis e fiscalizar o executivo. Essa é a função do vereador, é a função da Câmara, é a função de todo mundo que está lá. Mas o que acontece depois na prática? O prefeito trabalha para ter uma maioria. Por que ele tem uma maioria? Por que a maioria está do lado do prefeito? Qual é a razão? É o melhor prefeito, é um cara bom de obra. Qual é a razão? Então essa é a primeira resposta que tem que ver. Por que ele vai ter? Porque o presidente da Câmara não é para ser o time do prefeito, é para ser o time da cidade, que vai fiscalizar o prefeito. Então, não importa quem seja o presidente, teria que ter essa postura. Presidente que não direciona a Câmara para fiscalizar
é sinal de que algo talvez não esteja muito certo. Ele vai ficar calado, não vai falar nada? O prefeito vai influenciar e vai escolher o presidente dele? Então, assim, a sociedade, nós temos que o tempo todo cobrar a função do poder legislativo. Ele não é um apêndice do executivo. O legislativo não é funcionário, os vereadores não são funcionários da prefeitura. Quem paga o salário dos vereadores não é o prefeito. Quem paga o salário é a população por conta do recurso constitucional que a Câmara tem, que é um percentual de toda a arrecadação. E o prefeito nem pode pegar esse dinheiro, não pode segurar esse recurso. O recurso automaticamente tem que ir para o Poder Legislativo. Isso aqui nem a nível de Estado. Se arrecada o dinheiro e automaticamente vai o recurso para a Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Contas, para o Poder Judiciário, para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, tudo é automático, porque são tudo instituições que têm a sua independência, têm o seu papel. Então a Câmara Municipal também tem um papel de ser o fiscal da Prefeitura. Senão, para que você ia precisar de uma Câmara Municipal e os vereadores? E quais são os nomes que você está ouvindo aí nos bastidores que vão e que podem vir aí a concorrer? Você já trouxe aqui, né, a figura do Davi Reis, né, que realmente também ouvi. Eu ouvi falar de Omar Lins também. Pode ser, né? Mas o que você ouviu? Que a influência do Davi Reis, que o pai é do secretariado, da amizade, tudo isso deve influenciar também. Mas como eu não participei de nenhuma reunião, não sei nem qual o andamento, né, dessas possíveis indicações que tem. Então, vou tentar conversar um pouco mais para me atualizar, né, no andamento. Eu já fui candidato a presidente da Câmara quando fui vereador. Tive, numa eleição, 2 votos só, eu e de um outro companheiro. E fui candidato por não achar que aqueles nomes eram adequados e também pela oportunidade de debater propostas para a Câmara. Então, quando você é candidato, então você vai também colocar posicionamento. Assim como eu fui candidato a presidente da Assembleia Legislativa, num dos mandatos que eu estive lá, eu e o Luiz Castro, exatamente para que a gente pudesse apresentar ideias para que o Poder Legislativo Estadual tivesse uma postura realmente daquilo que se prevê na Constituição e ser a voz, né, da população para cobrar mais saúde, mais segurança, investimentos no interior do Estado. Não sei se eu vou participar agora já nessa eleição para presidente, mas nós vamos estar cobrando que seja quem for eleito tenha essa postura, que coloque a Câmara na posição e no lugar certo, que é o que diz a Constituição, fiscalizar esses 40 bilhões de reais que vão passar em 4 anos pela Prefeitura. Agora vamos falar de orçamento, né? O orçamento para a cidade de Manaus, que é um impacto muito grande, e sobre as ações também do governo federal, porque a gente recebe dinheiro federal, né? Também. E é claro que recebe dinheiro federal e quem administra ali é o município, pela descentralização. Nesse sentido, antes de mais nada, eu gostaria que você avaliasse o que você está achando do governo Lula. O governo Lula está muito bem avaliado, né? Você vê na última pesquisa, continua uma avaliação extremamente positiva, né? De bom e ótimo, tem um regular e sempre tem, claro, a oposição. E para a Amazônia, para Manaus? Não, um sucesso. O ano passado, que foi já o primeiro ano do governo Lula, que todos os indicadores foram positivos, começando com o emprego, né? Saiu semana passada o novo percentual de desemprego, menor da história do Brasil. O menor tinha sido em dezembro de 2014, no governo Dilma, e agora ficou menor ainda. Depois da Dilma, depois teve o golpe, aí o desemprego aumentou, aumentou o desemprego, aumentou a desesperança, né, em relação a quem procura emprego. O governo Bolsonaro foi um desastre, e já no governo Lula as coisas voltaram realmente no caminho certo, de desenvolvimento, de emprego. O que você acha que deveria melhorar para cá, para Manaus? Então, assim, lembrando que o Lula prorrogou incentivos fiscais, 10 anos, a Dilma mais 50, agora na reforma tributária também se garantiu lá a manutenção da política de incentivos, aumentou o nível de emprego no distrito industrial e, de modo geral, também no comércio. Mas aí você tem indicadores sociais, você vê a diminuição da pobreza e da fome, dados oficiais, né? Quantidade de famílias que saíram daquela situação extrema de pobreza. Como o Bolsa Família aumentou o valor ano passado e teve uma abrangência maior, isso ajudou a enfrentar a insegurança alimentar. A volta do Minha Casa Minha Vida, isso é muito bom, porque gera emprego na construção civil. Tanto o prefeito como o governador anunciaram grandes programas de construção de casas, mas tudo com dinheiro federal.
Na área da assistência, ampliou o recurso para assistência social, ainda é pouco, ainda acho baixíssimo, mas já aumentou, porque antes estava irrisório. Você tem na saúde básica, até não só por causa dessas situações extremas, da enchente e da seca, mas o governo federal já tinha ampliado também os recursos para ampliar as UBSs nas cidades. Então tem mais recursos para Manaus para a construção de UBS. Só que o prefeito não prioriza. Por exemplo, o prefeito gastou 68 milhões de reais para fazer aquele empreendimento no centro, que é para o turismo, né, ali ó, o Mirante, e com esse valor daria para fazer 11 unidades básicas de saúde de porte grande, 6 milhões e 600 mil que custa. Então, isso é prioridade. E eu acho que uma das prioridades não uma obra também tão cara assim. Seria, de imediato, o concurso ou o processo seletivo para a contratação de profissionais. Tanto na saúde como na educação, como em várias áreas, várias secretarias municipais. O número populacional de Manaus, né, com o número de profissionais é totalmente incompatível. Na área da assistência tem que fazer concurso, você tem que ampliar CRAs e CREAs, que né, é muito reduzido, você tem que ampliar CAPs, que são Centros de Atendimento Psicossocial, era para ter no mínimo 20 em Manaus, no mínimo. Hoje tem 3, 4 só. Eu achei interessante que a gente recebeu aqui uma especialista, a Ruth Luna, aproveito, mando um abraço para ela, e quem foi comentar falou assim, não, mas o CAPS é do Estado, né? O Estado também tem um, mas a responsabilidade é municipal. Sim. É no município que tem que ter, isso é parte da atenção básica. Então, o atendimento psicossocial é o município e tem um recurso federal. Nós estamos falando do governo Lula, então ampliou os recursos para todas essas áreas. Ainda não é suficiente. Aumentou o recurso, por exemplo, para a área de política social, de assistência social, porque, no caso, a gente está falando sobre saúde mental e a questão de pessoas em situação de rua e o número de crianças que estão na rua. É insustentável, gente. A gente passa pela cidade de Manaus, a gente vê um número muito grande de crianças, de pessoas em situação de rua, e a gente vê que muitas das situações de pessoas em situação de rua é associado com problemas de saúde mental. Né? Vulgarmente chamado como loucura, né? Pessoas com problema de transtorno psicológico mesmo. E hoje, na verdade, a maior parte está mais relacionada à questão mesmo de abandono, questão mais social, de Você pensa em fazer alguma coisa sobre isso, quanto vereador? Inclusive, esse final de semana saiu num dos grandes jornais de Manaus, né, um dado oficial, colocando mais de 2.000 pessoas na área central nessa situação de rua. E você tem algumas entidades sociais, igrejas, principalmente, com muitas iniciativas em torno disso. Mas tem que ser uma política pública. Eu sei que também na campanha... que não estão dando conta. Na política pública, na eleição, muita gente falou sobre isso também. Assim como os autistas, né? Falou de várias questões fundamentais para a cidade. Tem que ter uma política pública, porque envolve assistência dessas pessoas, envolve trabalho, envolve moradia, porque tem situações que às vezes o pessoal não sai, mas tem que ter um lugar. O vereador adequado. tem como cobrar, tem? Tudo isso, discutir, propor, cobrar, né, fazer E a arborização? Pois é, né, Manaus deveria ser a cidade mais verde, né, da Amazônia, do Amazonas, mas você vê canteiros centrais de grandes avenidas, que você vê lixo e não vê uma planta, não vê uma árvore. Ou vê algumas eventuais. Você vê áreas verdes que estão sendo degradadas e não são protegidas e cuidadas e transformadas no parque. O Parque das Tribos também, eu vejo que é um local que precisa de um olhar também, onde tem principalmente um número considerável de populações indígenas, né? E agora, recentemente, inclusive, foi alvo de incêndio, né? Pois é. Então, eu acho que essa pauta ambiental, ela é emergencial. E está ligada à questão cultural indígena, porque o IBGE, pelo dado oficial, diz que tem 72 mil indígenas de etnias diferentes em Manaus. Na prática, deve ter até mais. É uma riqueza cultural muito grande, não só geograficamente você tem uma concentração em alguns lugares, mas em si, em Manaus, mais de 20, quase 30 centros culturais de etnias diferentes, que o próprio município já reconhece, algumas inclusive como escola indígena, mas precisa transformar isso num benefício para os indígenas, não só manutenção da cultura, contratação de professores indígenas mesmo para a língua, mas para turismo, para artesanato, geração de renda. Então precisa trabalhar para que tenha renda essas comunidades indígenas e um lugar adequado para morar. Regularizar essas terras, desapropriar, garantir o loteamento lá, garantir que eles possam administrar, vamos dizer assim, em termos culturais, essas iniciativas todas,
para o seu sustento e, lógico, ser um lugar que as pessoas pudessem conhecer. Não, eu quero conhecer aquela etnia indígena, aí ter a história lá, ter as apresentações, ter produtos sendo feitos ali. Então, Manaus pode fazer isso. O prefeito é um que tem que ser pressionado para isso. A Câmara tem esse papel. Eu sei que é pouco tempo, né, para a gente conversar tantas coisas relacionadas a Manaus, mas tem 3 quesitos aqui que eu não posso deixar de conversar com você e ouvir sua opinião, né? Enquanto, né, você vai assumir como vereador aqui da Câmara Municipal de Manaus, que é água, energia e IPTU. Pois é, a água é de responsabilidade municipal, existe o contrato que já tem 24 anos. A empresa tem compromisso com água, abastecimento de água tratada e tal, e também coleta e tratamento de esgoto. Na água avançou bastante, embora em alguns lugares falta aqui e acolá, mas no esgoto as metas não foram seguidas até hoje e não sei se vai. E o pior, tem a questão da cobrança da taxa de esgoto, que é um assunto muito sério. Em muitas ruas, em muitos bairros colocaram tubulação. Mas isso ficou como se fosse assim, algo que não foi discutido de fato, porque foi um crime, né? Muitos anos sendo discussão. Cobrado. E aí a taxa de esgoto, o que acontece? Ela é muito cara. O tratamento de esgoto é caro. Quem é que vai assumir? A população vai pagar? Prefeitura, vai ter subsídio, como é que vai funcionar? Então, e havia uma cobrança de um serviço que não era oferecido. Em muitos lugares, a coleta é feita na casa das pessoas, mas não há o tratamento. Teve até uma decisão judicial em torno disso aí também. A outra energia que você falou. A energia, a responsabilidade é mais do Estado, embora hoje foi privatizado. Então, o serviço de distribuição, fornecimento e distribuição de energia é privado, não é público. A Amazonas Energia não é mais uma empresa falta de pública. Energia na capital de Manaus então tá cabe, muito grande. Assim, como vereador, como parlamentar, gritar igual como o cidadão. É o PROCON, porque é uma empresa, uma relação comercial, começa com o PROCON, mas nada impede a gente questionar no Ministério Público para que outros órgãos públicos pressionem a empresa para cumprir minimamente, né, as metas de fornecimento, de investimento para garantir qualidade. Só que não vai resolver a curto prazo, porque a empresa está sendo vendida, a empresa está endividada e nós não sabemos como é que vai ficar no final. Quem vão ser os sócios, vai ter investimento, vai ter modernização no sistema, vai ser ampliado, trocar transformadores, trocar várias estruturas nesse fornecimento que já está bastante sucateado. Qualquer temporal, qualquer relâmpago, já o sistema desliga automaticamente, quando deveria sustentar, e aí sempre é um prejuízo para a população. E a outra questão, você falou da água... IPTU. A IPTU. Vai começar o mês de janeiro, Lá né? vem IPTU, e aí você né? já tem que se sacudir aí, porque a tributação vai chegar na sua porta e a gente vai ter que pagar. E mês de janeiro é um mês de muito pagamento, né? É IPTU, é IPVA, é você que tem um filho na escola. Então, a gente quer aí o papel dos vereadores para justamente fiscalizar os valores também desses materiais, né, que é cobrado. Eu sou economista e a gente sempre acompanhou bastante a questão tributária também. Os impostos federais, estaduais, né, municipais. O município ele tem o IPTU e ISS como os 2 grandes impostos aí. Tem taxas, etc. e tal. Mas o principal é o ISS, é o que é a maior arrecadação de imposto próprio, né, de recurso próprio tributário. E o IPTU não, ele é mais intermediário. As pessoas não sabem o que é ICSS, né? Imposto sobre serviço, né? Então todo mundo que presta serviço, que está regulado, sua empresa e tal, tem que recolher o percentual lá que varia, né? Tem uma tabela lá. Eu acho que alguns serviços você pode diminuir o imposto, que pode ser que aumente a arrecadação no atacado. Você regularizar, você atrair a empresa para se regularizar, mas ela paga menos imposto. Vários segmentos a gente pode discutir. O IPTU é muito parecido. O IPTU está relacionado a patrimônio. Então, quem tem muito mais capacidade tem que pagar IPTU. Você vê que na campanha política, uma candidata vice-prefeita disse que ela não está pagando IPTU lá dos empreendimentos, está devendo milhões de IPTU, que está judicializando alguma coisa, sei lá, que ela não concorda. Então, imagine, a empresa tem poder, muitas empresas não vão pagar o IPTU, quantos milhões deixam de entrar? E o cidadão, um cidadão comum ia colocar, né? O cidadão de baixa renda. Não era para pagar IPTU naquele período, que não tem renda, como é que vai pagar o imposto? E se ele está sem renda, onde é que ele procura? Olha só, hoje existe já a legislação municipal que dá isenção de IPTU.
né, em relação à questão das pessoas, das famílias pobres, né, muitas vezes em função da característica da moradia. Já existe. Talvez falte divulgar mais isso para que a pessoa reivindique isso. Ah, eu estou enquadrado aqui, mas estão cobrando. Então você vai lá questionar para rever essa situação. E muitas pessoas que poderiam estar pagando IPTU, entidades grandes, que tem que ser cobrada. A prefeitura tem que fiscalizar também, quem tem grande capacidade de pagamento. E aquele mais pobre, já existe uma lei que nós temos que divulgar para favorecer estas famílias. E outra, nós temos que criar, e é isso que eu quero propor, você paga IPTU, mas podia reduzir. Quem sabe se você cuidar de plantar uma árvore, se você deixar à frente da sua casa tudo arrumado, bonito e tal, né? Se você no seu comércio também criar alguma coisa que favoreça aquele ambiente, por que não reduzir IPTU? A sustentabilidade. Né? Nós podemos ter essas políticas de reduzir o valor de IPTU das pessoas e da atividade econômica, na medida que você tem uma contrapartida que beneficia a sociedade. Então, muitas cidades têm isso. São coisas assim que eu vou defender, para reduzir o imposto e a cidade ficar melhor. Muito obrigada pela sua presença, José Ricardo. Inclusive, eu vou cobrar, você também pode cobrar, né? A gente está ansioso realmente aí para esse ano de 2025. Desejo para você muita sorte, muito trabalho e que você cumpra as promessas que você colocou quando estava como candidato. Agradeço muitíssimo sua presença. Legal, obrigado, Érica, obrigado pela oportunidade, parabéns aí pelo programa, o debate político, né, muito oportuno e com certeza as pessoas vão estar sabendo de muito mais, né, sobre a nossa cidade. Estou à disposição, grande abraço, valeu. E a gente vai deixar aqui o contato, né, do José Ricardo, as suas redes sociais e fique atento, hein? Porque 2025 tem muita coisa, mas a gente ainda está por aqui com o nosso programa, trazendo aí várias pessoas para você poder saber as propostas, né? Saber relembrar realmente, né, aqueles vereadores que foram eleitos, que vão assumir a cargos. E eu quero dizer para você o seguinte, a gente mudou de horário. Agora o nosso compromisso aqui, ó, é 20h30, 8h30 da noite, comigo, Érica Lima, pela Rede Onda Digital e o Convergente. O programa é 8.2, esse é o canal certo para você assistir. Mas lembrem, você também pode assistir pelo YouTube.